Olá, o seminário de hoje é sobre o Rei Açúcar e outros monarcas agrícolas, um capítulo do livro As Veias Abertas da América Latina, por Eduardo Galeano. O grupo somos eu, a Hannah, o Henrique e a Natália. O capítulo começa com o autor discutindo sobre as primeiras atividades econômicas implementadas logo após o descobrimento da América, sendo que na América Espanhola eles focaram inicialmente na exploração do ouro e na América Portuguesa eles focaram principalmente na plantio de cana-de-açúcar, pois eles perceberam que tanto o solo quanto o clima eram muito favoráveis para esse plantio, e além disso, o açúcar era um produto de grande interesse para ser produzido, porque ele era muito cobiçado pelos europeus e vendido a preços caros no Oriente. Para isso, eles desmataram grandes terrenos para o plantio da cana, transportaram um enorme contingente de escravos da África para ter uma mão de obra barata. Então, esses engenhos foram se desenvolvendo e mais tarde eles dariam origem ao que nós conhecemos hoje como latifúndios, grande extensão de terras voltadas para a monocultura, principalmente para o comércio exterior. E só que, por outro lado, esses latifúndios eles funcionavam como feudos, pois eles eram unidades econômicas e sociais basicamente autossuficientes. Nesse sentido, com a grande quantidade de açúcar que eles conseguiram passar a produzir, a Europa começou a controlar o mercado internacional de açúcar. No entanto, essas riquezas geradas pela indústria açucareira, elas não ficavam nos países da América Latina. Elas eram enviadas para o exterior, porque eram os europeus que controlavam esse mercado. Então, as riquezas produzidas pelo açúcar na América Latina ajudaram a desenvolver industrialmente os países como os Estados Unidos, a Holanda, a França e a Inglaterra. Assim, por mais que a produção açucareira estivesse gerando um grande lucro para as nações, o ciclo econômico do açúcar entrou em decadência, principalmente em concorrência dos produtos substitutivos, do esgotamento da terra e do surgimento de zonas com melhores condições. Então, o autor enfatiza que, por mais que inicialmente esses ciclos, tais como o açúcar, assim como outros como o cacau, o café e a exploração de minérios, todos eles têm o mesmo destino, que no final é a devastação e a pobreza, porque eles acabam por degradar ecologicamente muito a terra e as pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento desse ciclo não beneficiam dele, e sim os donos do meio de produção, que geralmente são fatores exteriores. Nesse sentido, ele fala que mesmo antes de sua decadência, os ciclos econômicos estrangularam o desenvolvimento da América Latina, principalmente os latifúndios, que foram os principais responsáveis por consagrar essa situação de devastação e pobreza, que é um padrão na maior parte dos países da América Latina. No parte seguinte do capítulo, ele vai elaborar um pouco sobre o caso do Nordeste, que antes era a região mais rica do Brasil e passou a ser a região mais pobre, em razão principalmente da experiência que eles tiveram com o açúcar. A introdução do açúcar no Nordeste foi feita através de terras cedidas pela coroa portuguesa e principalmente pelo investimento do capital holandês, que tinha muito interesse em produzir açúcar porque eles refinavam esse açúcar e vendiam para a Europa a preços muito caros. Então, logo, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de açúcar e também o maior mercado de escravos, tendo um grande florescimento da sociedade colonial, principalmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. Nesse sentido, em 1630, os holandeses invadiram o Nordeste, visando controlar a produção de açúcar totalmente, e ficaram aqui até 1654, quando eles foram expulsos. No entanto, sendo expulsos, eles saíram daqui depois de adquirir muito conhecimento e muita experiência com o plantio de cana. Então, eles implementaram esse conhecimento em outros países da América Latina, que esses países passaram a se configurar como concorrência para o Brasil, o que ocasionou a crise da produção açucareira no Brasil, assim como outros fatores. No Nordeste, também houve uma grande devastação ecológica, acontecendo uma savanização na medida em que os solos que antes eram férteis passaram a ser arenosos e não propícios para a produção, e também um clima muito seco. Além disso, a descoberta de ouro em outras regiões do país também focaram as atenções para outro lado, deixando o Nordeste marginalizado. Nesse sentido, no que tange a sociedade nordestina, ela consagrou-se uma condição de extremas contradições, no sentido de que a elite, enquanto tinha recursos para poder importar alimentos do exterior e comprar itens de luxo, o povo passava fome. Além disso, também há uma contradição no sentido de que, enquanto as savanas, que em teoria seriam partes pouco aproveitadas em razão da sua infertilidade, passaram a ser utilizadas para a criação de gado, o litoral úmido é a parte mais desperdiçada da região, pois os latifundiários não têm necessidade de usar essas terras acabam sendo improdutivas. Essa situação de decadência do Nordeste foi tão intensa
que ela consagrou uma condição de perpetuar a pobreza e a miséria, a região não conseguiu desenvolver muito bem até os dias atuais. Mesmo com a modernização da indústria açucareira no final dos anos 1870 e com a industrialização em 1950, a região não se desenvolveu, sendo, pelo contrário, observados efeitos contrários, como o aumento da fome. Em comparação com outros países da América Latina, os países da América Espanhola, eles começaram explorando ouro, principalmente com a mão de obra indígena. Foi só bem depois, quando o ciclo do ouro se esgotou, que, principalmente através do investimento holandês, trazido do Brasil, com a experiência que eles tiveram, eles investiram em países como Barbados, que acabou se tornando um grande corrente do Brasil. Vários países da América Espanhola tiveram seu momento de destaque no mercado de açúcar, sendo em pontos diferentes, sendo que depois de Barbados aconteceu uma grande expansão da cultura açucareira, com a introdução de muitos escravos e do aumento da produção nas Antilhas, no Haiti, que por muito tempo foi o melhor açúcar do mundo. No entanto, o destaque do Haiti acabou quando ele sofreu uma revolução interna que acabou por perpetuar sua condição de país mais pobre da América Latina. Depois disso foi que Cuba ascendeu, que acabou se tornando o maior produtor de açúcar do mundo. Nos próximos duas partes do capítulo, o autor vai elaborar um pouco mais sobre esse caso de Cuba e a centralidade que o açúcar tem para a sociedade cubana. A cana foi introduzida em Cuba pelos ingleses quando eles invadiram e tomaram posse de Havana. Lá eles trouxeram um grande contingente de escravos e a economia em pouco tempo passou a se basear totalmente no açúcar. Quase todas as atividades da ilha eram voltadas para a produção e para a comercialização de açúcar. Logo, a aristocracia local, conhecida como sacarocracia, começou a enriquecer bastante. E eles construíram um castelo de açúcar, tanto no sentido de construção de arquitetônicas grandes para poder acomodar o estilo de vida deles, quanto no sentido de que um castelo é o lugar de residência de um monarca. Monarca no sentido que as decisões deles controlam a economia do lugar e a vida da população. Isso era verdade porque quem controlava o açúcar controlava todas as atividades da ilha. Então, a sacarocracia, a aristocracia de Cuba, ela tinha quase que um poder ditatorial sobre o resto da população, porque elas controlavam o meio de produção. Nesse sentido, o açúcar atingiu seu auge em Cuba, sendo que o país apresentou a maior renda per capita da América Latina. No entanto, nesse mesmo ano, o açúcar apresentou uma queda de preço muito grande, o que deu início à crise do país. E com essa crise, os Estados Unidos adquiriram várias instituições açucareiras e estabeleceram uma relação muito de dependência, baseada na troca de fatores, como, por exemplo, os Estados Unidos não taxavam as importações de Cuba, enquanto Cuba deixava que os norte-americanos adentrassem a ilha quando eles quisessem. Nesse sentido, o autor traz, então, um relato sobre o cotidiano durante a Revolução Cubana. Essa revolução, ela possuía ideais socialistas, baseados e também objetivava acabar com a dependência dos Estados Unidos. No entanto, eles tiveram uma grande uma dificuldade de desenvolvimento, pois essa dependência de muito tempo dos Estados Unidos fez com que eles não se desenvolvessem capacidades como capacidade técnica. A administração deles era muito desorganizada, a maior parte das crianças não sabia ler e escrever, e eles também não tinham capital para os investimentos que eles precisavam fazer para conseguir atingir o socialismo que eles queriam. E nisso tudo, o açúcar tinha um papel central, porque ele era visto como a memória viva da humilhação. Os homens do açúcar, que eram os principais guerrilheiros de Fidel Castro, eles tinham um sentimento de vingança com a indústria do açúcar, porque isso perpetuava a situação deles de pobreza, por mais que fossem eles que trabalhassem a maior parte da produção. Então, eles viam o açúcar como um grande vilão. Só que com o tempo eles foram percebendo que o açúcar em si não era o vilão, ele era apenas um instrumento e não um agente. Então, eles passaram o açúcar, que era antes entendido como um fator de subdesenvolvimento, passou a ser um instrumento do desenvolvimento, porque eles usaram essas riquezas da grande produção de açúcar para poder investir no desenvolvimento do país. Só que Cuba passou a ter problemas contrários ao do resto da América Latina, uma vez que eles tinham uma escassez para o fornecimento interno, não para se adequar às demandas externas.
eles, com as políticas socialistas, eles tinham muitos consumidores e não conseguiam produzir o tanto suficiente para abastecer todos. Então havia uma grande pressão do consumo, assim como uma grande medo de segurança. Então, por mais que Cuba tenha progredido muito desde a Revolução, apresentando inclusive melhoras em estratégias de corte e recolhimento da cana, que inclusive hoje o açúcar ainda é o produto central da economia deles, a economia deles ainda é fortemente baseada na cana. Eles também se envolveram em várias áreas de estrutura, de organização, e hoje eles estão bem mais independentes dos Estados Unidos. Entre os séculos XVI até o século XIX, né, o capital acumulado dos países, eles dependiam de três tipos de comércio: as manufaturas, o açúcar e os escravos. A produção de açúcar na América Latina, ela aumentou muito o acúmulo de riquezas de países desenvolvidos, né, como Inglaterra, Estados Unidos, França, etc. Enquanto ela extraía toda a matéria-prima do Brasil, detonava a economia do Brasil e acabava com a população da África, obrigando os africanos a serem escravos, né? Estes sofreram um extermínio em massa da sua população, eles eram levados à força dos seus países e eram obrigados a entrar nos navios em rumo ao desconhecido, enfrentando condições muito ruins e extremas para sobreviver. Muitos deles morriam no caminho de vários motivos: epidemias, fome, desidratação, entre outros. E os que já não aguentavam mais tanta dor e sofrimento, eles cometiam suicídio. E quando finalmente eles chegavam aos seus destinos, né, tinham que exercer funções consideradas desumanas, excruciantes, que levavam seus corpos e mentes ao limite. Eles eram tratados como mercadoria. Até porque, para a sociedade da época, né, que patriarcal, burguesa, branca, eles eram mercadorias. Ou seja, eles eram vendidos, eles eram violentados, eles eram torturados, mulheres eram estupradas e muitos eram assassinados brutalmente e outros morriam por seus corpos simplesmente não suportar mais todo aquele sofrimento. No início do século XIX, a Grã-Bretanha fez uma campanha contra o tráfico de escravos. Então, houve uma certa repressão ao tráfico. Mas em vez disso ser algo positivo, se tornou algo extremamente negativo, porque fez o tráfico se tornar fez os escravos se tornarem algo muito mais valioso e que é a norma básica da economia. Quando se tem muita demanda e pouca oferta, os preços eles sobem. Então, os países desenvolvidos eles continuavam se desenvolvendo cada vez mais em cima dos países subdesenvolvidos e tudo isso acontecia através principalmente do tráfico humano. Países ricos ficavam cada vez mais ricos e, obviamente, porque tinham vários escravos de sobra para poder vender e ou trocar por outros e vários tipos de mercadorias. Em completo desespero, os escravos eles tentavam fugir dos seus engenhos e primeiro foram os escravos do Diego Colombo, né, filho do descobridor, entre aspas. Eles se rebelaram, fugiram, mas eles foram mortos no meio do caminho. A partir disso, começaram a haver diversas fugas em vários engenhos espalhados pela América Latina, e muitos foram pegos, torturados, esmagados, queimados vivos e mortos. Eles preservaram apenas as mulheres grávidas por estarem carregando em seu ventre uma possível mercadoria valiosa. Todavia, alguns conseguiram fugir e reconstruir suas vidas em locais completamente afastados, longe de todos para eles não serem pegos, né? Então, os escravos eles eram obrigados a deixarem suas terras, abdicarem de suas culturas, sua essência, escondiam todo o traço cultural africano, eles se camuflavam, né, através de fachadas católicas, simplesmente para não serem executados. Porém, os que conseguiram fugir mantiveram a sua cultura e as suas raízes, sendo possível observar situações de racismo e intolerância religiosa até o dia de hoje. Negros são assassinados sem nenhum motivo por autoridades, condenados sem provas, tem olhares de reprovação e ódio em todos os lugares, por todos os lados, nas escolas, nos trabalhos, em ambientes sociais como shoppings, restaurantes. As religiões africanas são consideradas religiões demoníacas pelo cristianismo, que é a maioria da religião do Brasil, majoritariamente cristã. Territórios não, terreiros são queimados e são destruídos, além de usarem a famosa internet para disseminar ódio à cultura africana.
Em 1888 foi declarada a abolição da escravidão, porém havia muitos trabalhos que eram bem semelhantes ao trabalho escravo. Em 1900, milhares de imigrantes nordestinos eles viajaram para a Amazônia devido à seca extrema do Nordeste. E a ilusão deles é conseguirem melhores condições de sobrevivência, né, por causa do boom da borracha. O êxodo rural de trabalhadores nordestinos para as regiões do Brasil continuava devido às largas zonas de produção açucareira. A seca ela era tão desesperadora que os proprietários rurais, que no caso, né, eram brancos e ricos, viam isso como uma oportunidade de pegar esses trabalhadores, utilizar da sua mão de obra escrava e continuar o tráfico. Ou seja, mesmo com todos os riscos do tráfico e por ser proibido por lei, os ricos continuavam, e assim, né, ainda continuam, a achar que estão acima de qualquer tipo de lei, podendo se livrar de qualquer coisa simplesmente porque eles têm dinheiro e lucrando cada vez mais em cima dos mais pobres. Entretanto, até o próprio governo lucrou em cima dos pobres. Eles utilizaram da mão de obra abundante e barata disponível, porque tinham muitos trabalhadores em busca de alguma oportunidade. Eles usaram disso para a construção da capital, Brasília. O êxodo rural de nordestinos para a Amazônia, como já foi citado, ocorreu devido ao ciclo da borracha. Os trabalhadores desesperados enfrentam péssimas condições, tanto ambientais quanto climáticas, doenças epidêmicas, fome, em busca de qualquer trabalho, principalmente na Amazônia. E mais de 500 mil de pessoas morreram no meio do caminho. Desde o início de suas longas jornadas, os trabalhadores eles já acumulavam dívidas, desde o transporte até os instrumentos de trabalho, comidas, bebidas, que são coisas essenciais, coisas básicas, itens básicos para a sobrevivência. Eles eram obrigados a trabalhar em situações semelhantes à escravidão e eles recebiam apenas o mínimo do mínimo para poder quitar essas dívidas adquiridas. Mas isso raramente acontecia, então muitos tentavam fugir e eram assassinados. A exportação da borracha, ela cresceu rapidamente. Em apenas 20 anos, a renda vinda para o Brasil subiu de 10% para 40%. Manaus, em 1849, era uma cidade bem pequena, com apenas 5 mil habitantes, e simplesmente, mais ou menos, em 50 anos, o número subiu muito, para 70 mil. E, né, logicamente, os latifundiários milionários construíram as suas mansões na cidade para controlar as suas terras, sua produção. Mas, estimadamente, no início da década de 80, esse império que construíram, né, de desfrute do monopólio da borracha, caiu. Por quê? Um botânico inglês que possuía terras no Brasil para a produção de borracha, ele exportou ilegalmente sementes e informações das seringueiras para a Inglaterra. Então, o mercado ele foi tomado pela produção inglesa e o ciclo da borracha do Brasil veio a declinar. E, obviamente, os latifundiários ricos foram embora da Amazônia, sem mais nem menos, em busca de novas formas para obtenção de lucro, enquanto os trabalhadores e mais pobres permaneceram nos seringais e tentavam sobreviver da forma que podiam. Nas últimas décadas do século XIX, a produção de cacau cresceu muito rápido, devido ao alto consumo de chocolate por parte dos países europeus e norte-americanos. As produções do Brasil, Venezuela, Equador sofreram um grande impulso. Assim como a borracha, as grandes lavouras de cacau, elas também deram empregos aos trabalhadores nordestinos, né? Mas, assim como a produção de cana-de-açúcar, o cacau ele trouxe também a monocultura e as queimadas. E, novamente, os proprietários das plantações vivem em suas luxuosas residências no Rio de Janeiro e possuem em seu controle grandes pedaços de terra no Brasil para plantações, só que dessa vez de cacau. Além de exercerem o total poder e controle da cotação internacional, eles abusavam dos trabalhadores, fazendo com que eles trabalhassem muito e não recebessem quase nada em troca. Então, como provedor de cacau, o Brasil ele caiu para o segundo lugar e depois de alguns anos ele caiu novamente para o terceiro lugar, devido à alta competição entre o Brasil, Gana e Equador. Mas assim, os países ricos, eles instigaram as produções de outros países para simplesmente abaixar o preço do cacau no mercado internacional, para eles poderem, né, comprar mais barato. Então, sendo assim, há uma frequente oscilação nesse mercado. Então, tem uns períodos de ascensão, mas também tem uns períodos de depressão. Mas quem sofre com isso são apenas os trabalhadores, que eles simplesmente perdem seus trabalhos, são expulsos das lavouras e acabam sem nada. Em relação à produção de algodão na América Latina, ela produz e exporta grande parte da indústria, para a indústria têxtil em todo o mundo, né? Ao final do século XVIII,
o algodão, ele se tornou uma mercadoria muito importante e muito comercializada na Europa. O boom do algodão, ele veio devido às crises da mineração no sudeste e sul do Brasil, e com a falta de ouro e diamantes, tinha uma alta oferta da mão de obra escrava, que logo migrou, né, para as lavouras de algodão no norte. Com a monocultura, a preocupação, né, obviamente, está em produzir uma coisa só em toda a terra. Ou seja, a prosperidade, ela veio junto com a fome, porque não havia ninguém disponível para cultivar tipos diferentes de alimentos como meio de subsistência. E, novamente, o capitalismo ele mostra suas garras, né, porque tudo sempre em prol do dinheiro e do poder. Os países mais desenvolvidos começaram a produzir mercadorias melhores por causa das suas terras de qualidade, da utilização de meios mecânicos, porque esses países eles estavam bem à frente dos países da América Latina em relação ao desenvolvimento tecnológico, porque a Revolução Industrial chegou lá bem antes do que chegou bem antes do que chegou aqui na América Latina. Então eles tinham esses meios e a qualidade das suas terras para facilitar a colheita a preços de dumping. O que é dumping? São preços abaixo dos custos de produção. Então, eles quase extinguiram os países latino-americanos dos mercados internacionais, porque como eles tinham como produzir muito, em muito pouco tempo, e colocavam os preços abaixo dos preços de mercado, eles acabavam com quase toda a produção latino-americana nos mercados internacionais. Mas o algodão desses países da América Latina, eles ainda existem no comércio mundial, e por terem custos de produção extremamente baixos, as grandes empresas com produções de algodão sul-americanas se aproveitam da abundância de mão de obra e pouca fiscalização simplesmente para continuar competindo no mercado. Eles pagavam mixarias aos seus trabalhadores, que tinham uma renda miserável de apenas $5 mensais, e isso ocorreu até a reforma agrária em 1969. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Com isso, obtém cerca de metade de suas receitas com as exportações do produto. O Vale do Rio Paraíba tinha se tornado a zona mais rica do país, porém foi devastado pela plantação de café, cultivado de forma destrutiva, sendo possível perceber seus efeitos com os rastros deixados em matas arrasadas. Os anos seguintes à Primeira Guerra Mundial foram marcados pela determinação por parte dos cafeicultores que o sistema que provia para os trabalhadores das plantações poderem cultivar os alimentos por conta própria estava encerrado. A partir daquele momento, só poderiam fazer isso se por troca de valores, que pagam trabalhando sem receber. Além disso, por o café ter se tornado fonte de renda e alvo de grande exploração em toda a América Latina, os grandes latifundiários tinham colonos contratados, que possuíam permissão para plantar e, em troca, iniciar novos cafezais. Depois de alguns anos, quando a terra já tiver produzido o máximo, chega o momento do colono ser mandado embora. O regime de exploração das pessoas é mais perceptível na Guatemala, por exemplo, nas encostas do sul, onde os proprietários retribuíam com $15 mensais o trabalho dos indígenas, que vendiam todos os anos seus braços para as colheitas. E na região de Alta Verapaz, o cenário é ainda pior, não tendo caminhões e nem carroças, pois sai mais barato para o fazendeiro deixar os indígenas carregarem o café por conta própria. O café se tornou a base da economia nos países cafeicultores, como a Colômbia. Entretanto, quem domina a sua cotação são os Estados Unidos, que é um país protecionista, pensando em proteger seu mercado interno da concorrência externa. As empresas norte-americanas mandam no negócio do café. O Brasil, por exemplo, tem uma participação apenas como provedor e como vítima, pois o café traz mais benefícios para quem consome do que quem o produz. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o café é gerador de rendas, empregos e até mesmo mobiliza as grandes capitais, consequentemente recebendo mais do que os produtores, tornando-se uma fonte de renda para muitos americanos que nunca plantaram seus grãos. Já na América Latina, o cenário é completamente oposto. O café entrega salários de fome e deforma economicamente os países produtores. E em momentos de crise, esse cenário para os trabalhadores pode ser mais cruel, como aconteceu na crise de 1929, que derrubou os preços e contraiu o consumo, levando o Brasil a queimar 78 milhões de bolsas de café. Assim, por meio dessa ação, sucumbiu nas chamas o esforço de 200 mil pessoas durante 5 safras. Na Colômbia, o café conseguiu o que eles não tinham conseguido em ciclos econômicos anteriores, uma estabilidade econômica, que trouxe consigo o sossego.
Pouco tempo depois, o país passou da euforia da produção cafeeira para uma guerra civil, começando com um enfrentamento entre os liberais e conservadores. Mas, com o ódio de classes, deu-se um caráter de luta social, se intensificando com a morte do liberal Jorge Eliezer Gaetan, com as pessoas tomando as ruas da capital. Depois, a violência se destinou ao campo, onde bandos organizados pelos conservadores já causavam opressão. No fim, os partidos resolveram se alternar no poder e acordaram em, entre aspas, limpar os focos que perturbavam o sistema, combatendo os rebeldes ao lançarem 1,5 milhões de projéteis, 20 mil bombas imobilizados por terra e ar. O café não trouxe a harmonia como pensado anteriormente, sendo perceptível após o período da violência, quando as Nações Unidas publicou uma pesquisa sobre a nutrição do país, que era precária, demonstrando uma insuficiência de alimentos protetores, vitaminas e sais. O índice de homicídios no país também são altos, e na questão do trabalho, parte das pessoas querem trabalhar, mas a indústria não gera novos empregos, e no campo não precisam-se de mais braços. A América Central teve uma transformação, provendo com suas plantações parte da produção mundial de café. Com isso, entrou no mercado internacional. Os consumidores estrangeiros contribuíram para uma burguesia nativa do café, que no início da década de 1870 entraram no poder político, por meio da Revolução Liberal de Justo Rufino Barrios. Assim, se apossavam das terras, recrutando mão de obra forçada, voltando com os atos coloniais. O governo liberal instituiu o salário nas relações de trabalho, porém os assalariados se tornavam propriedades dos empresários do café, pois não tinham aumento no nível dos salários, continuando sendo um salário de fome. Esse é considerado um dos fatores que impediram o desenvolvimento do mercado interno de consumo nos países da América Central. Ainda falando sobre a América Central, o latifúndio e o minifúndio constituem a unidade de um sistema que se apoia na exploração da mão de obra nativa. Para levar o café aos portos, foram construídas algumas ferrovias com capital nacional. Mas as empresas norte-americanas se apossaram dessas ferrovias e construíram outras, exclusivamente para o transporte de banana desde as plantações, ao mesmo tempo que implantaram outros monopólios. Em toda a América Central, os embaixadores dos Estados Unidos presidiam mais do que os próprios presidentes locais. A companhia United Fruit acabou com seus concorrentes na produção e venda de bananas, se transformando na principal latifundiária da América Central, sendo dona dos portos e dispondo de alfândega. O dólar se converteu na moeda nacional centro-americana. O flibusteiro William Walker invadiu a América Central com o apoio do governo dos Estados Unidos. Assim, matando, roubando, incendiando e reimplantando a escravidão nos territórios, além de se proclamar presidente da Nicarágua, El Salvador e Honduras. Quando retornou para o seu país de origem, obviamente foi adorado. A partir daí, mais invasões aconteceram, com os Marines, que são o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, desembarcando em todas as partes, utilizando de pretexto que estariam protegendo a vida e os interesses dos cidadãos norte-americanos. Os Estados Unidos ocuparam o Haiti, por exemplo, por 20 anos, e em um país que teve a primeira revolta de escravos bem-sucedida, introduziram novamente a segregação racial e o regime de trabalhos forçados. A exploração da América Central foi forte, com a presença de Minor Keith, que podia ser considerado um rei sem coroa da região, sendo o pai da companhia United Fruit, uma devoradora de países, que com suas ações derrubou as florestas das regiões para semear as bananas e construir ferrovias para transportá-las, como dito anteriormente. Dessa forma, era possível que na Europa e nos Estados Unidos houvessem o consumo de bananas. Por volta de 1930, a exportação dos cachos estava altíssima, cerca de 38 milhões anuais. Porém, a companhia pagava 1 centavo por cacho para Honduras, por exemplo, fazendo o que desejava sem dar satisfações para as alfândegas estatais. A América Central se tornou um dos locais mais lucrativos para a maior potência mundial. Título esse conquistado com sangue, café, algodão, açúcar e bananas.
A crise de 1929 fez as bases do capitalismo mundial tremer, causando grandes problemas. No Caribe, resultou em uma baixa considerável dos preços do café e da banana, abaixando também o volume de vendas. O desemprego multiplicou no campo e nas cidades, dando início a uma onda de greves, pois acabaram os créditos, os investimentos e os gastos públicos. Os salários dos funcionários do Estado foram cortados pela metade, em Honduras, na Guatemala e na Nicarágua. Na Nicarágua em específico, as ações de Augusto César Sandino comoveram o mundo. O chefe guerrilheiro possuía uma luta advinda das reivindicações de terra, mantendo acesa a ira campesina. Durante anos, seu pequeno exército lutou contra invasores norte-americanos e contra membros da Guarda Nacional. Em 1933, a política norte-americana de boa vizinhança celebrou a paz. Sandino foi convidado pelo presidente para uma reunião decisiva. No caminho, ele foi morto em uma emboscada. O assassino, Anastácio Somoza, deu a entender que a execução tinha sido ordenada por um embaixador norte-americano. Assim, Somoza, que era chefe militar, não demorou para assumir o poder, governando a Nicarágua durante um quarto de século. Quando estava no poder, organizou várias matanças e grandes celebrações. Também se tornou o maior produtor de café do país, possuindo 46 fazendas, e se dedicou também à pecuária em outras 51 fazendas. Nunca faltou tempo para se dedicar às tarefas, incluindo semear o terror. Em El Salvador, o mesmo acontecia, explodindo as tensões em consequência da crise. O ditador no país era Maximiliano Hernández Martínez, com a ideia de que, abre aspas, matar uma formiga é crime maior do que matar um homem, porque o homem ao morrer reencarna, enquanto a formiga morre definitivamente. Fecha aspas. As matanças se sucediam em todos os lugares. Na Guatemala, em 1933, Jorge Ubico fuzilou uma centena de dirigentes sindicais, estudantes e políticos. Ao mesmo tempo, reimplantava as leis contra a vadiagem, entre aspas, dos indígenas. Na costa do Pacífico, as pessoas trabalhavam com barro até os joelhos para receber 30 centavos por dia. E a United Fruit demonstrava que o bico a obrigava a rebaixar os salários. O ditador acreditava na disciplina militar. Assim, militarizou os correios, as crianças na escola e até mesmo a orquestra sinfônica. Em 1944, o bico caiu de seu pedestal devido a uma revolução liberal, comandada por jovens oficiais e universitários. Juan José Arévalo, eleito presidente, pôs em prática um plano educacional e ditou um novo Código do Trabalho para proteger os trabalhadores. Também nasceram vários sindicatos. A United Fruit deixou de ser onipotente. Em 1951, no discurso de despedida de Arévalo, ele revela que precisou escapar de 32 conspirações patrocinadas pela empresa. Em seguida, o governo de Jacob Arbenz continuou o ciclo de reformas, rompendo o monopólio da United Fruit no transporte e na exportação. Por meio do capital nacional e sem necessitar de pedir aos bancos estrangeiros, foram feitos vários projetos de desenvolvimento que conduziram à conquista da independência. Em 1952 foi aprovada a reforma agrária, que foi benéfica para mais de 100 mil famílias. A United Fruit só cultivava 8% de suas terras. Então, uma furiosa campanha internacional se desencadeou contra a Guatemala. O coronel Castilho Armas comandou tropas treinadas e equipadas pelos Estados Unidos contra seu próprio país, executando uma invasão. A reforma agrária de Arbenz foi destruída quando Castilho Armas o tirou de sua tarefa, devolvendo as terras à United Fruit. O ano de 1967 foi o pior ciclo de violência. Em um pouco mais de um ano, os grupos terroristas de direita assassinaram mais de 2.800 intelectuais, estudantes, dirigentes sindicais e camponeses que tentaram resistir ao regime. A repressão indiscriminada era parte da campanha militar de cerco e aniquilação dos movimentos guerrilheiros. Os membros das forças de segurança não tinham responsabilidade penal por homicídios. Os fazendeiros e seus administradores foram legalmente designados como autoridades, com direito a porte de arma e para a organização de forças repressivas. O mundo virava as costas enquanto a Guatemala sofria. A violência não cessou depois. Ela se tornou contínua e natural no país. A primeira reforma agrária da América Latina, 1 século e meio de derrotas para José Artigas. Depois de anos lutando contra o poder espanhol, finalmente a América Latina conseguiu sua independência, mas essa liberdade surgiu apenas como uma oportunidade
para mercadores de outros países, principalmente europeus, se mudarem para essas terras e as tornarem um porto ativo. Explorando a população nativa, se tornaram a nova burguesia nacional, que não visava um desenvolvimento e não tinha o menor interesse em impulsionar a ascensão das manufaturas locais. Novamente, as terras latino-americanas se encontravam em uma questão de frustração econômica, social e nacional, dependendo da manufatura, da monocultura e nas mãos de grandes latifundiários. José Artigas, vendo todo o seu povo se afundar novamente, decidiu reunir massas populares e lutar pelo direito das terras. Em 1815, no Uruguai, Artigas fez uma reforma agrária. Durante 5 anos, essa se desenvolveu e várias terras foram devolvidas para os seus donos de origem, a população nativa. Porém, em 1820, governos posteriores invalidaram toda a documentação que Artigas conseguiu para as terras. Ou seja, tudo pelo que lutou durante 5 anos, em 1 ano foi totalmente invalidado e a população voltou para a situação inicial nas mãos dos grandes latifundiários. Envergonhado, Artigas se mudou para o Paraguai, onde morreu sozinho. Artemio Cruz e a segunda morte de Emiliano Zapata. Exatamente 1 século depois deste acontecimento, agora no sul do México, Emiliano Zapata fez uma revolução agrária. Para entender essa revolução, é necessário um contexto. Durante 5 anos, o México vivia nas mãos de um ditador que não se importava com a miséria em que a população vivia, onde os trabalhos nos sisais eram basicamente escravos, já que a população nativa trabalhava apenas para pagar suas dívidas. Vendo toda essa situação, Zapata fez uma revolução agrária. Virou um herói para a população, mas um bandido para o governo. Sendo assim, durante 10 anos foi perseguido. Durante esse tempo, os Estados Unidos se aproveitou da fragilidade do país e roubou metade do território nacional, o que equivalia atualmente à Argentina. E, além disso, o território que restou foi explorado pelo mesmo país, que retirou principalmente ouro e petróleo. Porém, logo após esses 10 anos, a reforma agrária ainda continuava. A população estava em êxtase, mesmo com a troca de ditadores durante este período, a revolução nunca parou. Depois desse tempo, Zapata foi traído e morto, mas sua ideia ainda persistia. Com um rápido desenvolvimento da população, o capitalismo entrou em vigor e, novamente, as terras foram vendidas para grandes latifundiários e a população voltou para a situação inicial. O latifúndio multiplica as bocas, mas não os pães. Somos apresentados, nessa parte do capítulo, a uma perspectiva atual das terras latino-americanas. Após anos de luta por uma reforma agrária, as terras ainda se encontram do mesmo jeito, desperdiçadas. Apenas 5% da superfície total está cultivada, a mais baixa proporção do mundo. A estrutura do atraso do campo latino-americano opera também como uma estrutura do desperdício. Desperdício de força de trabalho, da terra disponível, dos capitais, do produto e, sobretudo, desperdício das esquivas oportunidades históricas de desenvolvimento. O regime da propriedade imprime sua marca no regime da produção. 1/5% dos proprietários agrícolas latino-americanos possui a metade das terras cultiváveis. E a América Latina gasta anualmente mais de 500 milhões de dólares para comprar no estrangeiro alimentos que facilmente poderiam produzir em suas imensas e férteis terras. Ao comprar comida no exterior, o país desperdiça mão de obra, ou seja, não contribui para o desenvolvimento econômico do país. Em vez de empregar a população, as plantações terminam de mandá-las embora. Além disso, os equipamentos motorizados, em sua maioria estrangeiros, utilizados no campo, só fazem ferir a terra. Os métodos modernos de produção não ajudam os camponeses, não aumentam seus salários
nem sua participação nas colheitas. A utilização destes equipamentos elimina os empregos rurais, os quais a população depende. Ao invés de absorver mão de obra, o latifúndio a expulsa. Em 40 anos, os trabalhadores latino-americanos do campo foram reduzidos em mais de 20%. Os desempregados migram para a cidade, onde são obrigados, por necessidade, a procurar emprego nas fábricas, que não os especializa, não oferecendo boas oportunidades de mão de obra. Ademais, os progressos tecnológicos nos campos só agravam o problema. Permanece a questão. Mas e o que aconteceu com a reforma agrária que tanto o povo lutou e que solucionaria esses problemas? Está em pauta. Depois de décadas, o governo percebeu que para não causar uma rebelião era necessário sempre manter a reforma agrária nas notícias, para que assim a população permanecesse com a esperança de que um dia ela viria e não se virasse contra os governantes. Então a reforma agrária nunca saiu de pauta. Está há anos nas estantes dos parlamentos de todos os países latino-americanos. Como disse o próprio autor, a reforma agrária já não é um assunto maldito. Os políticos aprenderam a melhor maneira de não fazê-la consiste em não parar de falar nela. Por fim, as 13 colônias do norte e a importância de não nascer importante. O autor, nesta parte, analisa a diferença entre o processo de divisão de terras entre o Brasil e os Estados Unidos, para que assim possa se entender onde está o erro nos atos dos países latino-americanos. Em um determinado período, o Brasil chegou a partilhar os latifúndios. Após a queda do açúcar e o sumiço do ouro, houve uma legislação que assegurava a propriedade de terra a quem ocupasse e quem a fizesse produzir. Contudo, posteriormente, com a ascensão do café, os políticos e militares do regime oligárquico determinaram que as terras deveriam ser tomadas de quem trabalhava nelas e em seguida comercializadas. Essa lei foi reforçada e ratificada desde então por uma copiosíssima legislação que estabelecia a compra como única forma de acesso à terra e criava um sistema cartorial de registro que tornava quase impraticável ao lavrador a legalização de sua possessão. Em contrapartida, na mesma época, os Estados Unidos tomaram uma atitude totalmente oposta. Para atrair população, o país criou uma lei que assegurava a cada família a propriedade de lote de 65 hectares. Cada beneficiário se comprometia a cultivar na sua parcela por um período de 5 anos. Ou seja, qualquer família que desejasse se mudar para aquela região poderia ficar com o lote e cuidar dela como bem entendesse. Essa ação claramente atraiu pessoas do mundo todo que desejavam uma terra acessível, fértil e quase gratuita. Já no Brasil, os trabalhadores que alargaram com ímpeto a fronteira interior do Brasil não foram e nem são famílias de camponeses livres em busca de um pedaço de terra própria. Esta é a grande diferença e o motivo pelo qual o norte é rico e o sul é pobre. O desequilíbrio social, durante toda a história, passando pelo Uruguai, pelo sul do México e agora pelo Brasil, vemos o mesmo problema. O poder concentrado na mão de grandes latifundiários, sendo que quem cuida e protege da terra são os pobres camponeses. Mas por que os Estados Unidos teve essa atitude? Esta é a questão do título. As colônias do norte mostraram a importância de não nascer importante. Por não possuírem nenhum recurso natural que interessasse países colonizadores, não sofreram o que fizeram com a América Latina. A natureza se mostrou avara e também a história. Faltavam os metais e a mão de obra escrava para arrancar os metais do ventre da terra americana. Foi uma sorte dos Estados Unidos. Essa é a grande diferença entre os dois. O desequilíbrio social causado pelo azar de sermos importantes. Assim, eu encerro essa gravação, encerro nossa apresentação. Todos os slides usados nessa apresentação vão estar na descrição do vídeo, assim como uma análise escrita detalhadamente sobre todo o capítulo. Muito obrigada pela atenção e tenham um ótimo dia.